Alvíceras. Continuando nossa segunda aula desta parte do curso de Introdução ao Estudo do Grego do Novo Testamento, parte esta que trata sobre uma breve e sucinta história sobre a crítica textual. A história do surgimento, do desenvolvimento das traduções para o grego, né, e da compilação dos diversos manuscritos gregos existentes naquilo que nós chamamos de um único texto, um texto que compilasse todos os manuscritos disponíveis e que ficou, no futuro, conhecido como o Novo Testamento grego. É claro que, como vimos no último vídeo, a coisa não começou assim, já com um nome feito, um nome dado, o Novo Testamento grego. Não foi assim que começou. Na verdade, o primeiro texto, como vimos no último vídeo, chamado o Novo Testamento, ou entendido como sendo o primeiro texto que compilou todo o Novo Testamento, todos os manuscritos, pergaminhos, papiros existentes que continham passagens, estudou e adensou tudo num texto só e publicou, e foi publicado. Esse texto veio somente em 1514, a 10 de janeiro desse ano, e saiu pelo impressor Froben, que patrocinou a pesquisa do Desidério Erasmo, aquele que também é conhecido como Erasmo de Roterdã. Já vimos isso? Vimos que houve uma corrida contra o tempo para ver quem primeiro publicaria o Novo Testamento grego. Vimos que o cardeal de Toledo ele tentou sair na frente, até saiu na frente, conseguiu terminar a sua poliglota complutense antes mesmo de Erasmo, mas não conseguiu publicá-la antes de Erasmo, fato que custou a ele, assim, digamos, meio que o apagamento na história perante o sucesso, a fama que ganhou o texto, o Novum Instrumentum Homini, assim chamado o texto erasmiano. E dali então ele passou a ser designado em 1633 como Textus Receptus, o texto recebido. Muito bem. E chegamos, depois de vermos todo o século XVI e século XVII, chegamos no século XVIII, onde nada de grande relevo podemos acrescentar, até que vamos parar nesta aula, na qual veremos o século XIX, que este sim trouxe grandes novidades para o campo da tradução da crítica textual do Novo Testamento, que é o nosso objeto de estudo, o Novo Testamento grego. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, estamos vendo conhecendo essas informações, aprendendo sobre como surgiram as primeiras traduções do Novo Testamento, os seus autores, os impactos que causaram, as vantagens e desvantagens. Estamos conhecendo conceitos, terminações, termos sobre o que seja um pergaminho, o que seja um papiro. Estamos aos poucos lidando com esses termos. O que é um palimpsesto, né? A palimpsesto é aquele texto que foi escrevido, digamos assim, aquele folho, né? aquele pergaminho ou aquele papiro que foi usado para se escrever um texto e depois ele foi apagado ou com o objetivo de se reescrever por cima do texto apagado um outro texto de qualquer espécie, de qualquer natureza. Isso é um palimpsesto, basicamente é isso. Enfim, são termos que nós estamos vendo. Vimos que o Textus Receptus se baseou em cerca de 5 manuscritos apenas, e que isso foi ganhando cada vez mais, que os manuscritos foram cada vez mais sendo conhecidos e utilizados em versões posteriores, em revisões do Textus Receptus, enfim, e que os futuros textos que vieram depois do Textus Receptus ganharam muito mais assim, qualidade. Mas o Textus Receptus perseverava
continuava no seu lugar de apogeu devido ao uso teológico que se fez desse texto, que acabou ganhando uma carga de texto revelado, de algo perfeito, inerrante, infalível. E por isso o Textus Receptus ficou cerca de 400 anos em seu lugar de destaque. Muito bem, mas eis que surge no século XIX uma pessoa chamada Constantin von Tischendorf. Constantin von Tischendorf. Ora, quem foi Tischendorf? Tischendorf, eu não vou dar aqui a bibliografia dele. Tischendorf, para nós, o que importa é que foi um grande estudioso do campo da crítica textual, da tradução do Novo Testamento grego, e da compilação, da história da compilação desses textos, da colação, da comparação, ou seja, uma colação é uma comparação, e que, fazendo essas comparações, essas colações dos textos dos quais ele tinha disposição, ele então acabou produzindo, publicando uma obra própria, né? E só que o que acontece, uma das grandes contribuições que o Tischendorf deu à crítica textual foi ele ter descoberto o Codex Sinaiticus, né? Que ele assim, abreviava, né? Ele usava o símbolo para designar o código que ele descobriu, ele utilizava o símbolo do Aleph, que é aquela primeira letra do alfabeto hebraico. Então, onde você vê Aleph em crítica textual do Novo Testamento, aquilo está designando o Codex Sinaiticus. Sinaiticus porque vem de Sinai, a área de onde ele foi achado, de onde ele veio. E o que acontece? Então ele descobriu esse códex em latim, códice traduzido para o português, esse códice ele é ainda até hoje um dos principais códices. Nós temos, assim, digamos, 3 grandes códices principais, mas, claro, existem outros tantos códices e manuscritos. Alguns são avulsos, trazem uma parte do Novo Testamento, outros trazem uma parte maior, outros trazem todo o Novo Testamento. Mas, digamos que na história da crítica textual, que tem um campo, uma disciplina interna à crítica textual, que se chama manuscritologia, é um campo de estudo que estuda os manuscritos. Dentro da manuscritologia, alguns códigos têm, assim, digamos, uma importância maior pela história, pela própria utilização que se fez deles e até pela qualidade de seus textos ou pelo conteúdo dos mesmos. Esses códices são o Codex Sinaiticus, que é de Tischendorf, o Código Vaticano, o Códice Vaticanus, que nós vamos ver já já um pouco sobre ele, e o Codex Alexandrinus, basicamente. Mas os dois primeiros são mais importantes, foram mais importantes para a história da compilação do Novo Testamento grego, né? Da compilação e da formação disso que chamamos de um Novo Testamento grego e que utilizamos na academia para estudo, para análise e estudo do Novo Testamento. Muito bem, então o Tischendorf ele teve essa importância primeira, né, para a crítica textual. Ele descobriu o Codex Sinaiticus. Mas, além disso, ele descobriu ainda cerca de 21 manuscritos unciais, que descobriu, ele que estudou, os analisou, mas também os descobriu, e outros, cerca de 23 unciais, que já existiam, já haviam sido descobertos, mas foi ele quem os primeiro examinou. Foi ele quem os primeiro estudou e examinou, e, portanto, extraiu desses outros 23 manuscritos unciais dados e informações importantes. Então, assim, as edições que ele fez do Novo Testamento culminaram na chamada Editio Octava Critica Maior. Ou seja, o que foi a Editio Octava Critica Maior?
né, que foi elaborada entre os anos de 1869 e 1872, portanto, cerca de 3 anos. Ele estudou bastante, tendo como base, como esteio principal, o Codex Sinaíticos, que ele descobrira, mas também ele tinha pelo menos mais 21 manuscritos, que ele também descobriu, e pelo menos mais 23 outros manuscritos que ele examinou de maneira assim, de maneira inicial, né? De maneira, digamos, foi o primeiro que fez isso. E além disso, ele também contava com a já existente e famosa e afamada edição do Textus Receptus, já com algumas revisões feitas, sem contar outros manuscritos que também já existiam. Muito bem, então já é uma obra, portanto, bem mais robusta e avançada que o Textus Receptus. Então, já isso em 1872. Mas o que acontece? Esta obra também possui limitações, né? Então veja, quais são as limitações da Editio Octava Crítica Maior? Tischendorf fez uso somente de 64 unciais. Veja, porque somente de 64 unciais, se há pouco eu falei que o Desidério Erasmo fez uso de, no máximo, 5 unciais. Ora, mas há uma diferença. Desidério Erasmo, ele usou só 5 unciais, mas isso ele fez no século XVI. Nós já estamos aqui no século XIX. Então, usar somente 64 unciais no século XIX não é grande coisa. Por quê? Porque existiam 299 unciais já conhecidos. 299 manuscritos unciais conhecidos no final do século XIX, e o Tischendorf só usou 64. Então, veja que não é muita coisa. É possível que algumas coisas ele tenha perdido ali. E provavelmente perdeu, né? Muita coisa contida em outros manuscritos que ele não examinou, ele poderia ter levado em conta na sua análise e optado por uma coisa diferente aqui e acolá. Número 2, ele também ele só usou um único manuscrito de papiro. Ele só usou um papiro. Esse único papiro não era o único papiro existente. Também existiam muitos outros papiros. Cerca de 96 papiros. E ele utilizou somente um papiro. E conhecia, além disso tudo, ele conhecia muito pouco, uma pequena parcela dos cerca de 2.812 manuscritos chamados de minúsculos. Então veja, havia 2.812 manuscritos minúsculos. E dizem Kurt Aland e Barbara Aland que ele conhecia muito pouco desses minúsculos. Então veja que, apesar de ser uma edição bastante mais avançada em qualidade do que a do Textus Receptus, ainda era uma edição que já no seu ato mesmo de publicação já expunha a sua glória por um lado e a sua limitação por outro, ao mesmo tempo que os estudantes, os acadêmicos, quando receberam entusiasmados a Editio Octava Crítica Maior em suas mãos, fizeram elogios e soltavam foguetes. Ao mesmo tempo, eles também sabiam que havia limitações e que logo logo outro texto já o substituiria, e que a vida útil da Editio Octava Crítica Maior não teria a mesma validade de 400 anos que teve a Textus Receptus. Ok, então, toca o barco, vida que segue, os tempos passaram e a Editio Octava Crítica Maior vingou, né? Vingou no mercado, mas ainda concorria junto com a Textus Receptus. Concorria junto com a Textus Receptus. Ainda não a tinha retirado do seu lugar de proeminência. Outra coisa também, outra desvantagem da Editio Crítica Maior, Octava Crítica Maior, devido a uma polêmica que houve com o cardeal Angelo May, né? Houve ali uma astúcia da parte desse cardeal,
e ele planejava a publicação do Codex Vaticanus. Codex Vaticanus, que é identificado na manuscritologia como a letra B. E o Codex Vaticanus, assim como o Codex Sinaíticos, ambos eram, naquela época, os códigos, os textos mais antigos à disposição dos estudiosos. Eles datavam do século IV. Até então só se conheciam manuscritos até no máximo o século VIII, mais ou menos. E aí então descobrem esse Codex Sinaíticos, ou no caso foi o Tischendorf que descobriu, e a Igreja Católica também se apodera do Codex Vaticanus, por isso tem esse nome, Vaticanus. E esse cardeal Angelo May, ele planejava assim publicar também a sua edição, se valendo do Codex, tendo como base o Codex Vaticanus. Então, novamente, um segundo momento de corrida para ver quem primeiro publicaria um novo testamento no mercado, oferecendo aos consumidores um texto muito mais robusto e de qualidade muito maior, porque haviam sido descobertos os códigos vaticanos e sinaíticos. Então começou novamente outra corrida para ver quem fazia a primeira, quem publicaria esse novo testamento grego. E esse cardeal fez de tudo para desencorajar o Tischendorf, que queria fazer uso do Codex Vaticanus também, porque a ideia do Tischendorf era a correta. Ele queria utilizar os sinaíticos que ele descobrira e também utilizar o Vaticanus. Só que o tempo ia contra, né? Não ajudava. Ele sentia que precisava logo publicar esse texto, mas ele queria ainda ter nas mãos o Vaticanus, mas esse cardeal May fazia de tudo para impedi-lo e dificultar o acesso. Acabou que ele publicou sem consultar, sem estudar o Vaticanus. E ficou só mesmo com a base dos sinaíticos e os manuscritos os quais ele dispunha, né? Então, a conclusão, com certeza a principal desvantagem da edício Octavia Critica Maior tenha sido essa questão de o Tischendorf não poder ter utilizado o Codex Vaticanus. Mas aí, o que aconteceu? O tempo passou e dois novos nomes de proeminência surgem no cenário dos estudos do Novo Testamento grego. E os nomes são Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort. Então, conhecidos apenas como Westcott e Hort. Eles eram professores de Cambridge, né? E eles já haviam feito trabalhos em parceria e eles estudavam a tradução, a história do Novo Testamento grego, a transmissão dos textos, os manuscritos, eles tinham acesso. Era uma universidade, ainda é até os dias de hoje, que facilitava, que oportunizava aos pesquisadores terem acesso às mais recentes descobertas, que borbulhavam, que fervilhavam no século XIX, e eles tiveram condições, então, de utilizar o Codex Vaticanus. Qual foi, então, o que foi, então, que eles fizeram? Eles não utilizaram como base o Codex Sinaíticos de Tischendorf, utilizaram o Codex Vaticanus. Então, o texto que eles, o ponto de partida, digamos assim, que eles deram para publicar o seu Novo Testamento, não foi o mesmo ponto de partida do Tischendorf. Então, já começou a diferença aí. Então, eles publicaram o chamado The New Testament in the Original Greek. Então, o que foi o The New Testament in the Original Greek? Ou o Novo Testamento no original grego?
né? Foi uma obra que eles publicaram em 1881, portanto, cerca de 9 anos apenas depois de Tischendorf. Veja como em 10, 20 anos é tanta coisa acontecendo nesse campo. E eles se basearam especialmente no Codex Vaticanus. Porém, a maior riqueza de sua obra talvez seja seu apêndice e seus comentários introdutórios. Todavia, o fato de o Codex Vaticanus, assim como o Codex Sinaiticus, remontar à segunda metade do século IV, leva a perguntar como Westcott e Hort puderam, de forma tão confiante, descrever sua edição como sendo o Novo Testamento no original grego. Pois, diferentemente do nosso tempo, em que temos uma riqueza de testemunhos antigos, que remontam ao início do segundo século, Westcott e Hort não dispunham de texto do Novo Testamento que fosse anterior ao quarto século. Então, veja, é estranho, é aquilo que eu falei, não existe texto original do Novo Testamento, nem do Antigo. Não temos textos originais. O texto original, que em crítica textual nós chamamos de autógrafo, ou seja, o autor do texto, ele mesmo, ele escreveu com a canetinha, com a penazinha dele lá, no papel X, no papiro Y e tal, e aquilo ali ficou pronto e ele colocou, digamos, em cima da mesa. Está aqui. Este que está aqui, que eu acabei de escrever, este aqui é o autógrafo. Eu, o autor do texto, escrevi e aqui está ele. Este é o autógrafo. Estes textos assim, nós não temos nenhum. O que nós temos são cópias das cópias das cópias das cópias desses primeiros textos autógrafos. E, claro, e por que cópias das cópias das cópias? Porque nem a cópia do original nós temos. Nós temos cópias das cópias, ou seja, pode até ser que existam em algum lugar, mas dificilmente, acredito que dificilmente existem. Mas o que nós temos são os textos mais antigos, datam no máximo do século II, que é muito próximo ali da época de Cristo, mas ainda não é tão próximo assim que se possa dizer que é o texto original, e de fato não se, após exames, não se averigou que eram textos originais, eram cópias, né? O simples exame visual já permite entender até para um leigo que são cópias dos originais, ou, como eu falei, cópias das cópias, né? Enfim, mas o texto está assim muitíssimo preservado e, segundo os estudiosos, não há no mundo textos como o Novo Testamento e como a Bíblia inteira que mantenham, que conservem tanta fidelidade ao chamado inatingível texto original, texto autógrafo. Então, para finalizar, não temos textos autógrafos. Então, o que temos? Temos apógrafos, os textos que vêm depois, que se baseiam no texto autógrafo, que são cópias, em alguns casos até corrompidas ou com interpolações, acréscimos ou exclusões. A esses textos damos o nome de textos apógrafos. Apo, que também significa que vem depois. É um dos significados dessa partícula, não, desse radical. Eu não sei se radical ou prefixo, agora me deu um branco, mas apo, que também está em Apocalipse. Apocalipse, ou seja, uma revelação, ou seja, aquilo que anuncia o que virá. Apo, o que virá, o que está depois. Muito bem. Fechado o parêntese, então, aconteceu isso, então. E Westcott e Hort, com base no Codex Vaticanus, publicaram, então, o The New Testament in the Original Greek. Muito bem. Outro sim, é preciso levar em conta o fato sobre o qual existe amplo consenso de que nem Westcott nem Hort jamais fizeram a colação de um único manuscrito grego, pois se basearam unicamente em material publicado, isto é, edições críticas impressas. Veja, o que acontece? O Westcott e Hort, eles anunciam que o texto deles, no título mesmo, o texto deles é o original. Mas o original não existe.
e também anunciam que eles se basearam em material escrito, publicado. Mas eles não se basearam em tais materiais porque, na verdade, o que se sabe é que Westcott e Hort eles se valeram do próprio texto já revisado de Tischendorf, né? Claro, tendo como base principal o Codex Vaticanus, mas eles também tomavam como referência o texto de Tischendorf, mas a base continuava a ser o Codex Sinaíticos, aliás, Vaticanos. Então veja que já tem aqui, tanto em Tischendorf como em Westcott e Hort, já existe aqui digamos assim, um costume, né? Um hábito já bastante certo de se usar em traduções, em compilações, né, do Novo Testamento grego, edições anteriores, não mais manuscritos, tá entendendo? Veja, quando o Desidério Erasmo ele publicou o Textus Receptus, ele não se baseou em edições anteriores do Novo Testamento grego. Por quê? Porque não existiam. Ele se baseou, ele pegou os manuscritos que tinha e ali então compilou o texto e deu um formato, um corpo para o Novo Testamento grego. Quando os futuros críticos textuais, tradutores, também foram fazer as suas compilações, eles já usavam a edição de Erasmo. Aí quando veio o Tischendorf, que se valeu também de Erasmo e de outros manuscritos e dos sinaíticos, e publicou o seu Edício Octava Crítica Maior, essa versão de Tischendorf, por ser anterior à edição de Westcott e Hort, quando Westcott e Hort também foram publicar o seu The New Testament in the Original Greek, também se basearam também no texto de todos esses que eu falei antes, Erasmo, Tischendorf, só que a base, digamos assim, a essência de sua obra ainda era o Codex Vaticanus. Muito bem. Não deixa de ser um enigma como Westcott e Hort podem afirmar, na abertura do apêndice de sua edição, que o texto desta edição do Novo Testamento foi formado exclusivamente a partir de evidência documental, sendo que não se fez uso de nenhuma edição impressa. O The New Testament in the Original Greek traz leituras alternativas à margem, mas não há nada que possa ser considerado um aparato crítico, exceto o apêndice de umas 140 páginas que traz notas sobre leituras selecionadas. Então veja, ainda não há aqui um chamado aparato crítico. Guarde bem isso, porque mais à frente veremos que alguém criará, digamos assim, o chamado aparato crítico, e que são aqueles comentários, aquelas notas de manuscritologia, de crítica textual, que ficam no pé de página ou na coluna vertical nos Novos Testamentos que temos hoje, né, os quais usamos hoje. Mas, por enquanto, aqui ainda não temos um chamado aparato crítico. Temos um apêndice muito bom, que fez muita diferença, deu grande contribuição. Tanto é que, da sua edição para cá, da edição de Westcott Hort para cá, não é mais concebível você fazer uma revisão de um texto ou criar um novo Testamento grego que não venha com um apêndice robusto, né? Uma introdução robusta, quase que dando ali um curso de crítica textual do Novo Testamento. O The Greek New Testament, se você pegar, comprar na SBB, você vai ver que ele tem quase que um curso também, antes de começar o texto em si, do Novo Testamento, você tem várias páginas que fazem ali, dão aulas de crítica textual, né? E a mesma coisa vale para outras edições também. Muito bem. Que importância teve Eberhard Nestlé para o estudo do Novo Testamento grego? Bom, essa é outra pergunta que nós precisamos responder. E vamos terminar com esta. Para no próximo vídeo, então, ficarmos só com a análise
da história do chamado texto de Nestle Aland, né, de como começou e até o estado atual dessa obra chamada Nestle Aland. Mas agora aqui nós vamos finalizar já com a história do primeiro texto de Nestlé, que depois será utilizado pelo casal Aland, e aí ficará por isso o nome Nestlé Aland. Nestlé vem de Herbert Nestlé. Esse estudioso ele conseguiu a proeza de, com o seu trabalho, desbancar a altivez, a proeminência, o lugar de ápice, de cume, que há 400 anos vinha sendo ocupado pelo Textus Receptus de Erasmo de Roterdã. Né? Ele foi o autor do Novum Testamentum Grece, publicado em 1898. Veja, aqui já novamente, 10 anos depois. Então, em 1872, você teve a publicação do Edício Octava Crítica Maior, de Tischendorf. 9 anos depois, você teve a publicação do New Testament in the Original Greek, que teve a última edição em 1969, se não me engano. Aí não se publicou mais no mundo a edição de Westcott e Hort. Mas veja que ele foi até a segunda metade do século XX. Também teve uma longa duração também. Mas isso se deu, a primeira edição ali foi publicada em 1881, né? Ou seja, cerca de 9 anos depois da edição de Tischendorf. E cerca ali de entre 10 e 15 anos depois, em 1898, mais ou menos, né? Sou meio ruim de matemática, foi publicada essa edição do Herbert Nestlé, Novum Testamentum Grece, obra que destronou o Textus Receptus, suprimindo-o da vida da igreja e das escolas. Nestlé fez algo bastante simples. O que ele fez? Ele comparou o texto de Nestlé, aliás, o texto de Tischendorf, baseado no Codex Sinaíticos, e de Westcott e Hort, baseado no manuscrito, no Codex Vaticanus. Então ele pegou o Sinaíticos de Tischendorf, pegou o Vaticanus, utilizado por Westcott e Hort, comparou os dois. E quando havia divergência entre estas versões, o que ele fazia? Aí que está a sacada dele. Ele pegava uma terceira versão, veja, não pegava manuscrito, pegava uma terceira versão. Manuscrito ele também devia pegar, claro, evidentemente que pegava. Havia à disposição dele. Mas as bases, digamos assim, a essência do trabalho de compilação dele foi essa. Pegava os sinaíticos e pegava o Vaticanus. E quando dava uma divergência entre eles, ele pegava uma terceira versão, entendeu? Para desempatar, né? E isso tornava possível uma decisão da maioria, ou seja, sempre vai dar uma maioria contra uma minoria, né? O número 3 ele não permite empate, é 2 contra 1 sempre, ou unanimidade. Então, havia uma maioria, ou seja, se desse um embate, por exemplo, entre o Sinaítico e o Vaticanus, com relação a uma determinada palavra, ou frase, ou versículo, e ele ficasse na dúvida, puxa, quem está com a razão, os Sinaíticos de Tischendorf ou o Vaticanus de Westcott Hort? Aí, o que ele fazia? Tá bom, vou pegar uma terceira edição e vou ver o que ela diz. Como é que essa palavra, esse texto se encontra lá? Se ele pegasse aquela outra versão e visse que aquela versão concorda com os sinaíticos, então prevaleceu os sinaíticos. Se naquela versão ela seguia o que está escrito lá no Vaticano, então ele mantinha o Vaticano. Então ele compôs uma quarta, né? Ele compôs uma quarta edição, a edição de Nestlé, que já não era nem mais os sinaíticos, nem mais a Vaticanos e nem mais essa terceira que ele pegou, que geralmente era a edição de Weiss, uma outra versão também do Novo Testamento. Então ele compunha ele acabou fazendo um outro trabalho, que ficou conhecido como a edição de Nestlé. Muito bem. O uso de uma série de símbolos também, o que acontece? Ele criou vários símbolos, né? Já existiam símbolos, por exemplo, acabei de citar, o Aleph significava os sinaíticos, o B significava Vaticanos, né?
mas já se tinha esse costume de se valer de símbolos. Mas ele criou vários outros símbolos. Eu falava no vídeo anterior que o Bengel, ele inventou vários, ele estabeleceu as bases, o alemão Bengel, ele estabeleceu as bases iniciais da crítica textual, né? Inclusive com a criação de símbolos e terminologias. Mas o Herbert Nestlé, ele criou muitas outras, ele deu essa contribuição também, identificando manuscritos com certos símbolos, né, certas simbologias. Todos fizeram isso. Tischendorf também fez bastante isso. Então, só que ele usava essa série de símbolos no seu Novo Testamento grego, né, no seu Novum Testamentum Grece. E esse uso, né, de símbolos permitia ao leitor reconstruir com exatidão os textos das edições usadas. O Novo Testamento Grece, como ficou conhecido, NTG, né, com a sigla NTG, eliminou os extremos de Tischendorf e de Westcott Hort, em especial depois que foi adotada a versão de Weiss. Disto resultou um trabalho belíssimo que só conheceria uma revisão 70 anos depois, ou seja, ele ficou com a primeira como a primeira edição por 70 anos, e só depois de 70 anos é que veio a ser revisado pela primeira vez. E que tal versão só teve, em relação à última edição agora, de Nestle Aland, pouco mais de 700 pontos de diferença, né, de correção. Então veja que a primeira edição de Nestlé, se comparada com a 28ª edição de Nestle Aland, 28ª, ela só tem pouco mais de 700 pontos de correção, de revisão. O que não é muito, porque 28 edições depois você só ter 700 pontos de divergência, é porque realmente mostra que o camarada que fez a primeira, ele fez um trabalho muito bem feito, tendo em vista o contexto, a época e o que ele tinha à sua disposição. Ok? Então, fechamos aqui mais ou menos o século XIX, de maneira bem rápida, sintetizando o que ocorreu neste século, com a exposição da importância das obras de Tischendorf, Westcott Hort e Nestlé. No próximo vídeo, nós, como eu falei, começaremos a ver toda a história da própria obra de Nestlé Aland, ou seja, quem foram Kurt Aland, Barbara Aland e todas as pessoas envolvidas, né, entre essa primeira edição, que nós paramos nela aqui agora, de Nestlé, até a 28ª. O que aconteceu dessa primeira edição até a 28ª? Porque 28 edições é tempo aberto, né? É edição aberta. Então, muita coisa aconteceu para ter que você revisar 28 vezes uma edição, porque muita coisa aconteceu. Então, a gente vai mostrar as pessoas envolvidas nesse caminho e o que aconteceu de novo, as novidades que ocorreram, para que então nós tivéssemos em nossas mãos hoje aquela que eu considero a melhor edição para se estudar o Novo Testamento grego, que é a 28ª edição do Nestlé Aland. Então, até lá.